Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 2 de setembro de 2025, grande dia, um dia histórico. O julgamento mais importante do século começa daqui a exatas 2 horas no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Bolsonaro e mais 8 golpistas vão enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e os outros 4 ministros que integram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E é de lá que daqui a 10 dias sairá a sentença que certamente vai condenar o ex-presidente golpista a muitos e muitos anos de cadeia. Cadeia que pode chegar a mais de 42 anos, o que valerá para ele pelo menos 7 anos em regime fechado. Como se sabe, Bolsonaro se encontra em regime de prisão domiciliar cautelar porque descumpriu medidas de contenção que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E a expectativa para esse julgamento é enorme, não só no Brasil, como no restante do mundo, porque o que está em questão não é pouca coisa. No plano da geopolítica global, o Brasil é uma presa virtual da extrema-direita global na sua nova geopolítica. Ou seja, o Brasil é uma peça muito importante do tabuleiro da direita mundial para evitar que a influência da China se espalhe pela zona de influência norte-americana, ou seja, o que eles consideram quintal dos Estados Unidos, né? Nós aqui na América do Sul. E aqui dentro do Brasil, o que está em jogo são direitos e liberdades individuais, todas as cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição e tudo aquilo que foi conquistado depois de mais de 20 anos de uma ditadura cruel e sangrenta que só terminou com um grande acordo nacional que não fez o que deveria, que não culpou aqueles que tinham culpa pelo golpe, pelas mortes, pelas torturas, pelo assassinato, pelo desaparecimento de pessoas e permitiu que eles continuassem nos quartéis, na política, nas instituições brasileiras. O resultado foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que agora passa por essa revisão judicial e que deverá receber penas muito severas para que essa história no futuro não volte a se repetir. Então, é este o eixo do programa de hoje. Antes de falar da meteorologia, como faço aqui todo santo dia, vou falar um pouquinho de esporte aqui, porque afinal de contas nós somos o país do futebol, ou éramos ainda? Alex, cadê você? Nós éramos ou nós somos ainda o país do futebol? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Bom dia. Hoje é um grande dia. Eu creio que a gente é o país do futebol ainda, Panunzio. Lembrando que a gente tem o Palmeiras como primeiro campeão mundial abrindo a porta do país do futebol. Então, estamos firmes nessa. E além do país do futebol, Panunzio, eu acho que a gente está virando o país do surf também, porque ontem a gente conquistou o 8º título mundial de surf com o Iago Dora. Ele tem 29 anos e conquistou essa etapa do Mundial e conquistou pela 8ª vez o título do Brasil, Panunzio. Que legal isso, né? É verdade, o Brasil está se tornando sim o país do surf. Não é um esporte muito popular, até porque no Brasil tem muitas cidades que nem praia tem, né? É curioso, sabe o que, Alex? Que essa onda de surf está fazendo surgir aqui em São Paulo, inclusive um empreendimento imobiliário, que é uma praia privada, aqui na capital, que vai ter piscina com ondas e tudo mais, um clube de surf, chama Surf Club. Sabe quanto custa um título para esse clube? Quanto, Panunzio? Não sei. Quase R$1 milhão para você poder frequentar, tá? Caramba! Caro pra caramba. Então, o surf é um esporte ainda que é de elite. Embora o Brasil tenha 8.550 quilômetros de praias, né? Sim. E não faltem ondas por aqui. Faltava mesmo uma geração devotada ao surf com mais do que um interesse meramente diversional, né? Com a perspectiva desportiva, né? Sim. Então o garoto meteu bronca e ganhou o Mundial, é isso? Sim, ganhou o Mundial. Lembrando, Panunzio, que em 11 anos o Brasil já conquistou 8 vezes, então já tá virando a hegemonia do Brasil nas areias da praia, nesses títulos mundiais. E fiquei muito feliz ontem por essa primeira conquista mundial do Iago Dora, de 29 anos. E se Deus quiser, a gente pode ser o país de futebol, o país do surf, o país do vôlei também, entre outros esportes aqui, se a gente tiver também um apoio financeiro e um apoio na base das nossas crianças apoiando esses esportes, Panunzio. E ainda não podemos esquecer do skate, né? Que o Brasil Sim. deu um show de skate aí nas Olimpíadas, com a fadinha e com a geração toda estimulada por ela. Então é boa notícia aqui, né? Sim. Talvez porque a nossa população, Alex, esteja acostumada a se equilibrar, né? Sim. O exercício do equilíbrio que é necessário para viver aqui no Brasil, talvez leve a nossa geração
que geração é essa? Geração alfa, né? A Sim. desfrutar dessa boa condição para surfar por aí, fazer bonito no mundo, né? Excelente. E o futebol, temos alguma coisa, não? Então, Panuso, vai ficar um pouco parado, vai ser 2 semanas de eliminatórias para a Copa do Mundo, tanto aqui na América do Sul, tanto na Europa, então vai ficar um pouco abaixo, porém vai ter 2 partidas do Brasil, que a gente vai trazer o resultado também aqui no Desperta, como a gente anda fazendo ultimamente, Panuso. E hoje, estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, e esse programa vai ficar sensacional, Panuso. Muito bom, vai ficar sensacional mesmo, gente, porque o jogo hoje é mais do que um derby, é mais do que um fla-flu. É o Brasil da democracia contra o Brasil da ditadura. Não é isso que você está falando, não? É de outra coisa, né, Alex? Eu falei que era um Brasil versus Argentina, então vamos nessa. O clima de Copa do Mundo hoje, hein, Panusa? Clima de Copa do Mundo, é isso aí. E olha, gente, negócio do... Tanto que o Alex já não está mais aqui, eu vou falar baixinho. Esse negócio de Palmeiras ter Mundial é suspeito, hein? Não sei não. Dizem que não tem, não. Mas vai que é intriga da oposição, né? Olha só, gente, vamos lá para o noticiário? Vamos parar de brincadeira, porque hoje o dia tem muita notícia aqui, não comporta brincadeira aqui. Vou falar um pouco da meteorologia, vou passar rápido hoje por isso aqui. Nós logo vamos ter a Manu Borges, nossa repórter lá de Brasília, atualizando as informações sobre a correria que está lá no Supremo Tribunal Federal agora, né? 501 jornalistas se atropelando ali, quase 4 mil pessoas esperando conseguir um lugar numa sala que só tem 80 cadeiras para pessoas que pretendem assistir em loco o julgamento que vai começar hoje, né? Então foi preciso fazer até escala lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui o assunto, porque eu preciso falar de meteorologia e eu tenho que falar sobre algo que está acontecendo aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito vulnerável em relação à disponibilidade de água potável, né? A cidade busca água cada vez mais longe, a disponibilidade é limitada e nós tivemos aqui em 2015, 2016, um período de seca que foi absurdo. Houve um racionamento, o governador da época, que era o Alckmin, foi obrigado a colocar bombas para fazer a sucção da água abaixo do nível crítico da represa, que é o nível de emergência, e a cidade passou por maus bocados. Agora, nós estamos vivendo aqui em São Paulo, apesar do inverno frio e chuvoso que nós tivemos, um outro período desse de entre-safra na captação de água, e está aí a manchete para vocês do UOL. A cidade teve o agosto mais seco desde 2020. No entorno choveu bastante, mas onde precisava chover, que eram as cabeceiras dos rios que alimentam as adutoras da cidade, choveu pouco, e aí nós temos uma situação de desgaste dos mananciais de São Paulo, né? O que nos diz aqui a matéria? Sem expectativa de chuva, a cidade de São Paulo deve encerrar o mês de agosto como um dos mais secos dos últimos anos. A acumulado de chuva na capital em agosto foi de 13,5 milímetros, é quase nada, né? O que equivale a menos da metade, equivale só a 44,7% dos 30,2 milímetros da média esperada para esse mês. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE de São Paulo, a capital não registrava um mês de agosto com chuvas abaixo da média desde 2020, né? Nós tivemos 5 anos bons aí de chuvarada para esquecer aquilo que aconteceu lá em 2015 e 2016. As temperaturas também se mantiveram abaixo do esperado. No geral, a temperatura em agosto se manteve com mínimas de 12,4 e máximas de 23 graus Celsius. Foi frio mesmo, né? E por causa do período de estiagem forte, o governo do estado de São Paulo anunciou já na sexta-feira que a Sabesp, agora privatizada, que é a empresa responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto em 377 municípios do estado de São Paulo, vai reduzir o volume de retirada de água no sistema Cantareira. Segundo o anúncio, o volume autorizado de retirada do sistema vai agora passar de 31 metros cúbicos por segundo para 27 metros cúbicos por segundo. Vamos esperar que a chuva venha logo, né? Porque senão começa o sufoco da cidade. E aqui, olha, eu quero mostrar para vocês que em outras regiões do país, a situação do abastecimento nos reservatórios, que são importantes para a geração de energia elétrica, está tranquila, tá? Esse aqui é o site do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós estamos vendo aqui, olha, que a bacia do Rio Grande, por exemplo, tem 73% da sua capacidade de reservação hídrica intactos, né? Usina de Furnas, que é uma das maiores do país, tem 53,44%. Marimbondo, que também é grandona, tem 40,5%. O Rio Paraíba do Sul, aqui no Vale do Paraíba, 63,8%. Lá no Paraná, a usina de Ilha Solteira, gigante, né? Ela que fica logo depois do local onde o Rio Grande e o Rio
Paranaíba se encontram, ela tem 73% hoje de água, Itumbiara tem 70%, quer dizer, nós não devemos ter problemas com abastecimento de água. Mas isso aqui também se deve ao fato de que a matriz energética brasileira está mudando muito rapidamente, né? Com a entrada em operação das usinas de energias limpas, né? As chamadas energias limpas, que são a energia eólica e a energia solar. Então está tudo bem com a nossa geração de energia, só que não está bem a situação do abastecimento de água aqui em São Paulo. Sobre a meteorologia, temos aqui hoje um mapa do INMET, né, bastante colorido. Né, nós temos chuvarada lá em cima na Calha Norte, Roraima e no norte do Amazonas até a Cabeça do Cachorro. Aqui nessa região central do Brasil, em amarelo, vou até aumentar aqui o mapa para você ver. Essa área toda aqui, olha, é área de seca brava, tá bom? Tá aqui, olha, baixa umidade, principalmente ali no entorno do Distrito Federal. E nós temos aqui também um alerta de vendaval para o norte da Bahia. Tá? Então, é esperado uma ventania aí na região que mais venta no Brasil, né? Nessa faixa leste aqui, nós vamos ter chuvas durante o dia, né? Começa lá em Rondônia e vem até o Rio Grande do Sul, tomando praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o alerta de ventos costeiros por aqui. Vamos saber o que é isso, é um alerta alaranjado, portanto ele é bastante importante. O INMET fala aqui, olha, intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre as construções da orla. Então, quem mora perto de área de dunas, que se acautele por aí, tá? Não tem muito o que fazer, né, gente? Não tem muito o que fazer, né? E, bom, teremos chuvas também, olha, praticamente todo o litoral hoje, né? Subindo aqui, olha, pelo todo o litoral da região sul, da região sudeste. Teremos também acumulado de chuva em Salvador, indo até Pernambuco e depois do Rio Grande do Norte até o Piauí, lá em cima. Essa é a previsão do tempo para hoje. Como as temperaturas estão razoáveis em todo o Brasil, não há nenhum fenômeno meteorológico que agrave a questão das temperaturas, eu vou te poupar de ouvir as máximas e as mínimas hoje nas capitais, tá bom? Blusinha leve em alguns lugares do Brasil, sul, sudeste. No restante do Brasil, dia normal, uma camiseta tá bom para vestir, sair de casa hoje, tá? Pessoal, grande dia, grande dia. Vamos ver Bolsonaro finalmente indo enfrentar as barras da justiça numa condenação iminente pelos 5 ministros da primeira turma, com ameaças vindo aí de fora de promoção online de retaliações geopolíticas internacionais e uma grande conspiração da extrema-direita mundial para tentar salvar a pele do lobo brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, né? Temos aqui na capa do ICL os destaques desse dia histórico, como diz o Eduardo Moreira, deste dia histórico, e a manchete principal é essa mesmo que você está vendo aí. Jair Bolsonaro não vai ao julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O Bolsonaro esteve lá na abertura do julgamento, né? Quando começou a fase de depoimento dos réus, ele fez questão de ir e acompanhar as oitivas de algumas das testemunhas ali, né? Fez a foto, né? Uma foto de resistência, e a partir daí ele acabou mergulhando, entre outras coisas, por causa do seu mau comportamento, não soube respeitar as medidas cautelares do Xandão, ganhou uma tornozeleira eletrônica na canela e depois foi colocado em prisão domiciliar porque estava se comportando mal, né? Então, Bolsonaro vai assistir, né, da sua prisão, da sua gaiola de ouro, ao julgamento que começa hoje e onde o futuro dele está sendo decidido nesse momento. Outro destaque do site do ICL, Polícia Federal pede inclusão dos foragidos da ação contra o PCC na lista da Interpol. A medida é um pedido de ajuda para que outros países auxiliem na captura dessas pessoas, né? Tem pelo menos 2 grandes empresários que estão foragidos, ninguém sabe onde estão, e agora os nominhos deles vão parar lá na dispersão vermelha da Interpol. Olha, tem cada absurdo que a gente não entende, né? Está aqui, daqui a pouco vou mostrar para vocês. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, um deputado que, sabe, não tem a menor noção do ridículo, postou um vídeo na internet simulando uma sessão de tortura para divulgar um concurso. É brincadeira? Já tem o vídeo aí, Alex? Se tiver, vamos rodar. Bota aí pra gente, só pra gente ver, depois eu ponho de novo, tá? Quando a audiência aumentar. Mas vamos lá, vamos ver. Olha que palhaçada, não tem outro nome para isso, é uma palhaçada mesmo. Põe aí, por favor, Alex. Alô?
Um momentinho, o Alex está... Já falei que não! Não! Tá bom! Eu quero informar a todos que a vencedora do certame Concurso Público Assembleia Legislativa 2025, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Beijo no coração, conta com a gente. Moço do céu, quase que eu afoguei, minha mãe. Que é isso? Tá doido, Mário? Isso é um país desgraçado, né? País que tem políticos dessa qualidade, pelo amor de Deus. Deputado Bruno Peixoto, do União Brasil de Goiás, né? Dizendo que queria fazer um vídeo bem-humorado, sabe? Palhaço. Olha só o que nos conta aqui o Rodrigo Borges no site do ICL. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado estadual Bruno Peixoto, do União de Goiás, tentou usar as redes sociais de forma inusitada para divulgar a Fundação Getúlio Vargas como a instituição vencedora que realizará um concurso público da Casa. Se o comportamento do presidente da Assembleia é esse, imagina o que será desse concurso, hein? Ainda bem que tem uma entidade séria como a FGV por trás disso, né? Bom, mas vamos lá. O que diz mais a notícia? A forma que ele escolheu de fazer isso é o que está provocando discussão no Estado. O Bruno decidiu seguir uma trend nas redes sociais em que uma pessoa simula que foi sequestrada e que é obrigada a dar uma informação. No entanto, o chefe do Legislativo do Estado não entendeu o seu papel de representante público e decidiu entrar na brincadeira, se é que se pode chamar essa palhaçada de brincadeira, com a prática de afogamento realizada durante a ditadura para fazer o anúncio. Aqui está o espaço do vídeo na capa do ICL, mas vamos continuar aqui com a leitura da notícia. Depois da polêmica, o deputado se defendeu, dizendo que tinha copiado a ideia de um prefeito nas redes sociais que buscava alcance no vídeo. Precisei de uma estratégia de marketing para divulgar e atingir um grande número de pessoas. O objetivo foi atingido, disse ele. Um ou outro acaba interpretando de uma maneira diferente do nosso intuito. Peço desculpas se alguém tenha se sentido ofendido. Ô deputado, pelo amor de Deus, usar tortura para divulgar concurso, resultado de concurso, sabe? É mais ou menos como botar a mãe pelada na internet, viu, deputado? É ridículo, sabe? Além de tudo, é zombaria com um período da história que não merece bom humor nem brincadeira de ninguém. É muito sério, são milhares de mortes, são mais de 454, são mais de 450 ainda desaparecidos, né? Tem gente aí que está impune até hoje, só fazendo essa palhaçada, né? Simulando tortura. Tenha santa paciência. Não tem a menor ideia do que é isso, tá? Muita gente passou por isso e saiu sem vida, tá? Por essa situação que esse engraçadinho desse deputado aí fez. Mas vamos continuar aqui com a capa do nosso... com a notícia na capa do nosso ICL. Eu já vou entrar aqui para a leitura do material durante o dia de hoje. Olha aí, Jair Bolsonaro não vai ao julgamento da trama golpista. Foi a manchete que eu apresentei para vocês lá para trás. E agora nós vamos detalhar o que vai fazer o Bolsonaro hoje, segundo essa matéria da Folha Press no site do ICL Notícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro não vai à abertura do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão. De acordo com os advogados, não está em boa condição de saúde. Bolsonaro tem enfrentado crises de soluço que, por vezes, levam a vômitos. Está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só deixou o local no último dia 16, quando foi realizar exames médicos. O boletim divulgado na ocasião informou que ele segue com um tratamento para hipertensão arterial e refluxo, além de tomar medidas preventivas contra a broncoaspiração. Segundo aliados, Bolsonaro não está bem nem fisicamente nem psicologicamente. A senadora Damares Alves, que esteve com Bolsonaro por cerca de 2 horas nessa segunda, disse que ele está sereno, mas soluçando muito. É que eu quero fazer uma pausa na leitura da notícia para comentar com vocês algo que é óbvio, que você está cansado de saber, mas não custa lembrar. Toda vez que é defrontado com alguma situação ruim para ele, o que o Bolsonaro faz? Ele se interna no hospital, né? Tem um bocado de hipocondria nessa história toda, e ontem muita gente já especulava que ele talvez baixasse o hospital de novo por conta dessa crise de soluço. Não estou aqui desejando a ele sofrimento físico nem nada disso, mas que há uma correlação muito forte entre momentos de tensão absoluta e internações hospitalares, isso aí é inegável, né? Vai dizer que é coincidência? Não, toda vez que ele fica emocionalmente estressado, ele fica propenso a ter uma crise qualquer de saúde, né? Foram várias até hoje e muitas delas aconteceram em situação de estresse. Então, não estranhe. A segunda questão é que esse estresse
pode ser provocado, e aqui eu tô fazendo uma ilação que é verossímil e é consistente. Esse estresse pode ser provocado por um desejo de vitimização, sabe? A gente viu as vísceras do Bolsonaro expostas em fotos que ele mesmo divulgou, feitas pelo filho dele da última cirurgia. Né? O cara fotografou as tripas do próprio pai e bota isso na internet. Com o objetivo de quê? De sensibilizar, né, a parcela desmiolada do eleitorado brasileiro e de manter mobilizada a sua base de fanáticos, né? Então, não despreze esse fator, tá? Tudo isso pode ter relação com a suposta evolução do quadro de saúde de Bolsonaro, que, ainda que considerarmos que seja um quadro mesmo delicado, decorrente de várias cirurgias, essa coisa toda, né, tem sido utilizado por ele e pela família para gerar comoção. Então nós estamos num momento importante, temos 10 dias aqui, vamos ver o que Bolsonaro vai fazer, se vai voltar a pedir para sair de casa para mais uma internação, né? Internações que se repetem toda vez que a vaca do Bolsonaro chega perto do brejo em que ele transformou a sua vida. Bom, falei da senadora Damares, agora eu vou dizer para vocês, olha, ao longo das cerca de 2 horas de encontro entre a Damares e o Bolsonaro, ela conversou com ele e com a Michele, fez uma oração e depois eles comeram um bolo lá de lanche. Questionada se ele confirmou a ida ao julgamento, ela disse que não trataram disso, mas não acredita que ele vá. Por quê? Segundo Damares Alves, ele está soluçando muito, acho que não é viável a ida dele ao julgamento, mas vamos ver, está fazendo o que os advogados estão mandando, disse ela à reportagem, né? A matéria aqui no site do ICL continua dizendo que o Bolsonaro conversou nas últimas semanas com aliados para definir se participaria ou não presencialmente do julgamento, mas Damares disse que pessoas próximas, né, que ele disse a pessoas próximas que gostaria de estar na corte em algumas das sessões quando ficaria frente a frente com ministros que ele considera algozes. Mas à época, aliados já citavam a possibilidade de seu quadro de saúde ser um empecilho para esse plano. A ideia de comparecer ao tribunal no último capítulo do processo, que pode condená-lo a mais de 40 anos sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, é descrita pelo entorno do ex-presidente como uma forma de demonstrar força e evitar a impressão de que ele estaria acuado pelos seus julgadores. Então, aguarde-se aqui novas internações do senhor Jair Messias Bolsonaro, um homem que, a despeito, né, da fragilidade do estado de saúde pelas sucessivas cirurgias, pode aproveitar-se dessa aparente desvantagem para fazer sucesso na internet. Acontece que agora a lacração foi limitada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E o Bolsonaro não pode aparecer nas redes sociais, portanto, o teatrinho das doenças que ele fazia, dessa vez, não poderá acontecer. Tá bom? Bom, aqui uma pergunta interessante, feita pelo site do G1. É uma pergunta que você deve se fazer às vezes e nós vamos tentar usar essa matéria para responder a essa indagação que todo mundo está se fazendo, né? Bolsonaro e 7 réus podem ser responsabilizados mesmo que o golpe não tenha se consumado? Afinal de contas, eles têm dito sempre, né? Tentativa de golpe não é golpe. Mas não é o que diz a legislação penal brasileira, tá? A legislação penal brasileira considera a tentativa, né, como o tipo penal e não o golpe propriamente dito. Até porque, dizem os juristas, se o golpe fosse bem sucedido, não haveria processo posterior. Por quê? Porque o golpista se autoindultaria, né, fecharia a corte, não haveria como processá-lo. Então, a legislação que visa proteger as instituições prevê que a tentativa de golpe é o próprio crime, tá bom? Vamos ver o que diz a reportagem do G1 aqui, para esclarecer logo essa dúvida. A primeira turma do STF vai julgar a partir de terça a ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 acusados na tentativa de golpe de Estado em 2022. 2 deles estão na lei que combate ataques à democracia, sancionada pelo próprio Bolsonaro quando presidente da República. Foi quando a Lei de Segurança Nacional, que era ainda um caco autoritário, né, entrou em desuso e foi substituída por essa nova legislação. Da forma como os crimes estão previstos na legislação, a tentativa de deposição do governo já é suficiente para a configuração, para a caracterização da ação ilegal. Ou seja, na prática, diz aí o texto que você está lendo junto comigo,
é possível punir a tentativa de atacar as instituições, mesmo que a ruptura do regime democrático não tenha se concretizado, diz aqui o site do G1. E quais são os delitos, né? Quais são os tipos penais pelos quais respondem Bolsonaro e os outros 7 golpistas? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pune o ato de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático brasileiro, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena vai de 4 a 8 anos de prisão. Segunda acusação, golpe de Estado. Fica configurado como uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A punição é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. Esse grupo também é acusado de outros crimes. Quais são? Organização criminosa. É quando 4 ou mais pessoas se reúnem de forma ordenada e com divisão de tarefas para cometer crimes. A pena é de 3 a 8 anos. Era antigamente conhecido como formação de quadrilha, tá? Dano qualificado. Isso aqui é a bagunça do 8 de janeiro. Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, com violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Pena de 6 meses a 3 anos de prisão. E deterioração de patrimônio tombado, que é a situação dos próprios da União na Praça dos Três Poderes, né, que esses prédios que são as sedes dos poderes são obras de arte tombadas e constituem o patrimônio histórico brasileiro. Tá? Qual é a pena aí? Qual é o tipo penal? Destruir, inutilizar, deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial com pena de 1 a 3 anos para quem cometê-lo. A lei protege a democracia, diz aqui o G1, os 2 primeiros delitos foram incluídos no Código Penal pela lei que protege o Estado Democrático Brasileiro em 2021, assinada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje despreza a legislação, né? E aqui assinala o G1 como o objetivo da regra é proteger o funcionamento das instituições democráticas. As leis já criminalizam o próprio ato de usar a violência ou ameaça para tentar subverter a ordem. Não exigem que o golpe tenha se concretizado para que a punição seja aplicada. E aqui eu quero lembrar para vocês da Operação Punhal Verde e Amarelo, né? Operação Punhal Verde e Amarelo que previa, entre outras coisas, e para isso foram mobilizados recursos humanos e financeiros, meios materiais, por exemplo, carros, né? E instalações públicas, e tudo isso já estava disposto de maneira a deflagrar essa operação, que deveria capturar o ministro Alexandre de Moraes e assassinar os presidentes Lula e Alckmin. Portanto, está muito bem descrita a conduta aqui, os tipos penais estão muito bem caracterizados e a gente espera que Bolsonaro, ao final desse julgamento, saia direto de lá para Papudo, que, aliás, não vai acontecer, porque ele tem direito a 2 recursos ainda, 2 embargos depois desse julgamento, né, antes que se aplique a sentença. Mas vai enfrentar o julgamento preso e nada diz que ele deve deixar esse regime de prisão, ainda que na sua gaiola de ouro, a sua residência. Gente, olha, agora eu vou chamar a cereja do nosso bolo, a nossa repórter Manu Borges, que está lá na frente do Supremo Tribunal Federal, chegou cedo lá. Manu, bom dia, aparece no vídeo pra gente, por favor, cadê você? Oi, Manu, bom dia. Manu, bom dia. Não está ouvindo, ela não está ouvindo. Pessoal da técnica, vamos dar um jeitinho de arrumar? Pode, como é que é, o Alex? A gente vai tentar arrumar, beleza. Já já a gente vai ter o áudio. Manu com áudio e vídeo é melhor do que a Manu só com áudio, né? Então eu vou continuar lendo aqui para vocês outras informações sobre o julgamento. Agora ela está escutando? Beleza, então não vou ler nada para você não. Vamos para a Manu lá, porque é melhor a informação fresquinha lá do começo. Manu, bom dia. Como é que você me entra sem ouvir nada no ar aqui no Desperta? Bom dia, Fábio, ótimo dia. Tá com saudade aqui de Brasília? Muita saudade, Manu. Ainda mais hoje, você sabe que eu pedi para minha chefe aqui para deixar. Falei, me deixa ir para Brasília, ela não deixou. Infelizmente, mas eu tô contente de estar aqui, né, fazendo a cobertura desse julgamento histórico, né? Muita gente aí na Praça dos Três Poderes já chegando para ocupar lugar, né, Manu? Muita, desde cedo. Eu mesma cheguei aqui 6 horas da manhã, já tinha uma fila de jornalistas, o credenciamento abriu às 7 da manhã.
Então, agora há pouco chegaram os policiais penais, eles entraram primeiramente no prédio aqui, o anexo 2, onde fica a primeira turma, também chegaram cães farejadores, fizeram toda essa varredura em torno dos jornalistas e também aqui nos jardins do Supremo Tribunal Federal. Então, uma expectativa enorme, mais de 500 profissionais de imprensa se cadastraram para cobrir esse evento. 66 deles são jornalistas estrangeiros e também outras quase 5.000 pessoas tentaram aí se credenciar para acompanhar presencialmente esse julgamento. Só as primeiras 1.200 é que terão acesso aqui às dependências do STF. Então é um julgamento muito disputado, né, Panúzio? Manu, dá pra descrever essa situação que a gente está vendo aí atrás de você? Mostra pra gente como é que tá o clima aí na Praça dos Três Poderes, porque eu imagino, eu tô vendo uma fila aí atrás de você. O que é essa fila? É a fila de credenciamento, né, dos jornalistas. Lá atrás, eu não sei se dá para ver, tem mais de 50 policiais penais e judiciais que estão aí reforçando o policiamento. Então, é muita gente aí buscando entrar para acompanhar lá dentro. Na primeira turma, serão só 80 lugares disponibilizados para a imprensa, que é a capacidade máxima. Aí eles também abriram espaço na segunda turma, que fica um andar acima. São mais 120 lugares. E aqui do lado de fora tem uma tenda com televisão, com cadeiras para quem não conseguir entrar. Cada veículo pode credenciar 2 jornalistas para acompanhar lá de dentro, então grande parte vai ficar aqui fora mesmo, inclusive vendo a movimentação dos políticos, quem vem ou não acompanhar de perto esse julgamento, lembrando que a TV Justiça, a rádio e o YouTube vão divulgar, vão transmitir aí de forma integral esse julgamento, Panúzio. Manu, durante as oitivas das testemunhas, nós tivemos aí políticos que foram barrados, que não conseguiram entrar justamente por causa do espaço pequeno na primeira turma, né? E tivemos até advogados reclamando que não tinham acesso. Tem um aí que quer lacrar toda vez que vê jornalistas na porta. Qual é o critério para ingressar nessa exígua sala da primeira turma ou para não ingressar? Qual é o critério? Quem chegar primeiro leva, é isso? Exatamente, ordem de chegada, tem que madrugar aqui, senão não entra, não adianta dar chilique. A gente viu que um deles deu chilique da última vez, né? Ficou bravo, disse que era autoridade, eu já não lembro nem mais quem foi, porque são tantos nomes, mas teve um chiliquento aqui da última vez que ficou indignado por não ter conseguido entrar, mas quem quer acompanhar de perto tem que vir para a fila, tem que chegar cedinho, não adianta, Panúzio. E você conseguiu um espaço lá dentro para acompanhar, numa posição privilegiada, o julgamento? Então, eu cheguei cedinho, mas quem vai acompanhar lá dentro é a Juliana Dalpiva e também a Heloísa Vilela, porque são só 2 jornalistas que vão ficar lá dentro. Então, eu vou acompanhar aqui do lado de fora, vou tentar pegar alguma entrevista com políticos, autoridades que estão vindo acompanhar. A gente até agora não sabe se o ex-presidente, o réu Jair Bolsonaro, virá presencialmente. Até ontem, a assessoria de imprensa havia dito que a defesa dele não havia feito o pedido, porque ele tem que ter a autorização do ministro Alexandre de Moraes para deixar a prisão domiciliar. Então a gente não sabe se Jair Bolsonaro vem. O que a gente sabe é que os filhos dele, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro, virão. Então estamos acompanhando aí para ver os políticos. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que fez o credenciamento, mas até ontem ele também não sabia se viria ou não, se teria essa autorização para acompanhar presencialmente. Mas é aquilo, tem que chegar cedinho, senão fica do lado de fora. Manu, nós já sabemos o que vai acontecer hoje, porque hoje vai ser uma sessão curta, né? Só vai haver sessão de julgamento de manhã, não deve haver postergação desse prazo aí, quer dizer, o Supremo tem sido muito correto no cumprimento do cronograma de julgamentos, né? Por que hoje nós teremos uma sessão tão curta e o que vai acontecer? Já sabemos?
Então, na verdade, começa às 9 da manhã, tem sessão de manhã e à tarde também hoje. Então, hoje, inicialmente, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, ele abre os trabalhos. Na sequência, quem fala é o relator, ministro Alexandre de Moraes, que vai apresentar um resumo do voto. É possível que a defesa peça para que o voto dele seja lido na íntegra e aí pode sim levar mais tempo. Na sequência, quem fala é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele tem até 2 horas para apresentar os principais pontos da acusação da PGR. E, na sequência, vem a defesa. Primeiro fala a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Na sequência, os demais advogados por ordem alfabética e eles têm também até 1 hora para apresentar os principais pontos da defesa. E eles devem tentar desqualificar essa denúncia, tirar a isenção, tentar também desqualificar a isenção do relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, e também tentar reduzir as penas, como, por exemplo, dano qualificado, deterioração de patrimônio público. O ex-presidente, por exemplo, e os generais não estavam presentes no quebra-quebra do 8 de janeiro. Então, a ideia, se não conseguir desqualificar a denúncia como um todo, pelo menos reduzir as penas por meio da desqualificação desses 2 crimes, pelo menos. Eles são imputados por 5 crimes no total. Então, a ideia da defesa é tentar aí reduzir essas penas, Panúzio. Muito bom, gente. Então, nós já vimos lá, tá a Manu ali do lado de fora. Para ficar lá fora, ela acordou 4 da manhã para fazer a maquiagem e tudo mais, tá pronta para o julgamento. A Elô e a Juliana vão ficar lá dentro, né? É isso, né, Manu? E mandando para a gente lá todas as informações. É isso. E aí nós temos toda a equipe do ICL mobilizada lá. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia de trabalho. Nós vamos estar aqui também na nossa base aqui em São Paulo, atuando para que as pessoas possam entender cada detalhe desse julgamento, né, Manu? E olha, não esqueça de tomar água, porque a umidade em Brasília hoje aí vai estar baixíssima, entendeu? Ao contrário do clima que vai estar lá no alto, né? Então, um beijo para você, muito obrigado pela sua entrada e porta aberta para você aqui. Se acontecer qualquer coisa aqui daqui até 7 horas, você entra na hora, tá bom? Valeu, Panúzio. Com a garrafinha de água do lado, porque a seca tá braba aqui em Brasília. Tá braba. Beijão. Não é só a garrafinha, não, um container aí de água para essa galera não passar mal. Tchau, Manu, obrigado, viu? Então, vocês viram aí, gente, olha, né? Olha quanta gente pediu credenciamento, né? Foram quase 4.000 pessoas, mas a sala é pequena, só tem 120 lugares lá, e desses 120 lugares, 80 vão ser ocupados por jornalistas que já estão lá brigando por uma posição dentro do plenário, né? Afinal de contas, dali sai a informação primária que vai alimentar o Brasil hoje. É uma informação que tem um valor enorme, por quê? Porque naquilo que está acontecendo a partir de agora, será escrita a história que os alunos vão estudar nos próximos séculos nas escolas, né? O momento em que o Brasil resolveu deixar de ser uma república de bananas, enfrentar os seus próprios paradoxos, enfrentar suas dificuldades e, a partir daí, botar na cadeia aqueles que conspiram contra a sagrada democracia instituída pela Constituição de 88, né? Hoje, pela primeira vez, esses juízes começam a pensar na punição que deve ser aplicada não só a um ex-presidente, fato inédito da nossa história, mas outro fato tão inédito e inusitado quanto, né, a oficiais generais das 3 forças que estão dentro desse núcleo 1, o chamado núcleo crucial da trama golpista, né? Então, é uma peça muito importante da história que o jornalismo vai começar a escrever a partir de agora. E por isso a importância de você acompanhar tudo o que acontecer em Brasília. E olha, eu digo já sem medo nenhum, não é autopromoção nem nada disso, mas a melhor informação você vai ter aqui no ICL, tá? Toda a nossa atenção de uma equipe brilhante de jornalistas, comentaristas, de juristas, para amparar a transmissão feita lá do nosso time em Brasília, para que você possa ter a melhor informação no ICL. Então é isso, gente. Avisa a galera, liga para a família, fala, vão assistir a cobertura lá pelo ICL. Olha, dá de 10 na da Globo News, da CNN, desse pessoal todo. E aqui todo mundo pode assistir, tá? Não precisa assinar o canal nem nada.
Beleza? Vamos seguir então com as notícias? Olha só, não é só o Brasil que vai estar atento a esse julgamento, tá? Lá nos Estados Unidos, ele gera uma grande expectativa também. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos é um governo comprometido com a construção, né, de um cinturão de extrema-direita e pretende cercar a sua zona de influência sobre aquilo que eles consideram o quintal dos Estados Unidos, que é o continente sul-americano, América Latina de modo geral. Então, a queda de braço aqui, e essa é uma discussão extremamente importante, é para que o Brasil vire, de fato, um apêndice dos Estados Unidos e confronte a China, que já é o nosso maior parceiro comercial e que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, inclusive em relação àquilo que foi previsto no acordo de Bretton Woods lá no final da Segunda Guerra Mundial, que era que o dólar seria a grande âncora de todos os acordos comerciais, de todas as negociações feitas no planeta. O Brasil integra um grupo muito altivo de países, que você sabe, o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, a África do Sul e uma constelação de outros países emergentes que querem afrontar os Estados Unidos e tirar este domínio hegemônico sobre as âncoras comerciais, né? Constituindo, assim, outros índices para garantir contratos comerciais feitos entre países que não passem pelos Estados Unidos. E por isso nós temos hoje aqui manchetes como essa aqui, olha. Estados Unidos devem acompanhar o julgamento de Bolsonaro no Supremo e cogitam novas sanções contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo devem ir para Washington. Para quê? Para ficar lá, ó, engravidando, emprenhando os ouvidos dos assessores do Trump, né? O que diz aqui a matéria do Brasil de Fato? Julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa do Supremo Tribunal Federal na próxima terça, deve ser acompanhado em tempo real pelo governo Donald Trump, que pode acionar novas sanções econômicas de acordo com o andamento. Eles prometeram, né, o Bananinha e o Paulo Figueiredo, tá? Prometeram que vão aplicar sanções ao vivo, ou seja, os juízes que se manifestarem contrários à absolvição de Bolsonaro, e a gente sabe que eles não são muitos, né? Poderiam passar a integrar o rol daqueles privilegiados pela lei Magnitsky, que significa, como eles mesmos falam lá, a morte civil, a morte financeira, porque a pessoa fica impedida de movimentar dinheiros em bancos do sistema SWIFT, né, que é o sistema prevalente no mundo inteiro. Então, essa é a disposição anunciada pelos próceres do movimento golpista lá nos Estados Unidos, né? Se vai acontecer ou não é outra coisa. Bom, mas vamos lá. A informação da jornalista Mariana Sanches, publicada ontem, citando fontes não identificadas, é que fala sobre essa preocupação e a possibilidade de que haja punições online, em tempo real, tá? A colunista disse que a Casa Branca e o Departamento de Estado não responderam à consulta sobre o teor de eventuais novas retaliações. Entretanto, uma apuração da jornalista da Folha de São Paulo, do UOL, indica possíveis sanções financeiras, novas rodadas de cassação de vistos de autoridades brasileiras e a revisão da lista de produtos nacionais sujeita ao tarifaço de 50%, recentemente baixada pelo governo dos Estados Unidos. O texto diz também que durante o julgamento, o deputado Eduardo Bolsonaro e o picareta do Paulo Figueiredo, o estelionatário que está lá fazendo as vezes de traidor da pátria junto com o Bananinha, eles devem viajar a Washington para fornecer informações diretamente à gestão Trump. Ambos têm atuado em defesa de medidas de pressão contra o Brasil com o objetivo de forçar a aprovação de uma anistia a Bolsonaro e seus aliados, né? E o julgamento do Supremo tem chamado a atenção fora do país. Hoje, aliás, ele é assunto, né, da imprensa inteira, tá? E eu vou mostrar aqui dois jornais que eu sempre mostro, porque eles costumam desprezar temas do Brasil, embora a frequência do Brasil seja cada vez mais constante nesses julgamentos, tá? Vou começar aqui pelo Washington Post, é o jornal da capital dos Estados Unidos, é um jornal muito prestigiado, mas que já andou tecendo críticas aqui, inclusive ao comportamento dos ministros do Supremo, tá? Olha, mas hoje a matéria que está lá é positiva, tá bom? Então, olha o que está dizendo aqui o Washington Post. No julgamento de Bolsonaro, é isso que eu falei aqui para vocês, o Brasil confronta Trump e o seu passado autoritário. O seu aqui, no caso, é o passado autoritário do próprio Brasil, tá bom? Apesar de um longo histórico de golpes, diz o Washington Post, nenhum general ou político brasileiro jamais foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo, até esta semana, diz aqui o jornalão americano. Matéria escrita pela Mariana Dias
e pelo Terence McCoy, ambos correspondentes do Washington Post aqui no Brasil. Ela diz o seguinte: desde sua fundação, o espectro do autoritarismo paira sobre o Brasil. O país sofreu mais de uma dúzia de tentativas de golpe e passou décadas sob ditaduras. Mas ninguém na história brasileira, nem general nem político, jamais foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo. Até agora. Na terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a figura conservadora mais popular do Brasil, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de quê? De tentar usar a força militar para derrubar a democracia após sua derrota eleitoral para o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. A lista de réus também inclui um almirante militar, 3 generais e um tenente-coronel que concordou com um acordo de delação premiada. Bolsonaro, o almirante e os generais negaram as acusações contra eles, afirmando que são vítimas de perseguição política e de abuso de poder do Ministério Público. Bolsonaro não respondeu a um pedido de comentário feito por esses correspondentes aqui. Aí prossegue aqui o Washington Post. Os processos criminais marcam uma reviravolta significativa, dizem os historiadores, em um país que tradicionalmente escolhe a conciliação em vez da acusação quando se trata de supostos crimes contra o Estado democrático de direito. E aqui uma declaração, entre aspas, do Carlos Fico, né, que é historiador, aliás, que é espetacular, historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que disse o Fico aqui? Diz o seguinte: durante décadas estudei mais de uma dúzia de golpes e tentativas de golpe, e todos resultaram em impunidade ou anistia. Desta vez será diferente, disse o professor Carlos Fico. O julgamento de Bolsonaro também é o ápice de uma saga extraordinária que polarizou ainda mais o Brasil, testou a determinação do seu judiciário e abriu um abismo cada vez maior com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump, aliado próximo de Bolsonaro, tem repetidamente criticado o caso, segundo ele, como uma caça às bruxas, usando o poder financeiro e diplomático dos Estados Unidos contra o Brasil para tentar forçar uma mudança de rumo. Seu governo impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, uma das taxas mais altas do mundo, e sancionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base em uma lei tradicionalmente reservada a acusados de violações graves dos direitos humanos. Mas em vez de recuar, e essa anotação aqui é bastante importante para a gente entender, né, como a imagem de resistência do Brasil vai sendo construída lá fora, esse parágrafo do texto é muito interessante. Em vez de recuar, o que fez o Brasil? O Brasil aumentou a pressão sobre o ex-presidente e seus aliados. Na semana passada, a Polícia Federal recomendou novas acusações de interferência judicial contra Bolsonaro e seu filho Eduardo, citando os repetidos encontros do deputado federal com autoridades da Casa Branca, nos quais ele incentivou medidas punitivas contra o Brasil. Moraes, que supervisionou a investigação de Bolsonaro e estará entre os 5 juízes que decidirão seu destino, também ordenou a prisão domiciliar do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes concedeu na semana retrasada uma entrevista ao Washington Post, né? E aqui o jornal lembra dessa entrevista, dizendo o seguinte, olha, trazendo uma declaração do ministro, uma declaração bem firme, né? Dizendo o seguinte: o Brasil não cederá à pressão, disse Moraes ao The Washington Post em uma entrevista exclusiva no mês passado. E prossegue com aspas para o ministro: todos aqui reconhecem e respeitam o poder militar e econômico dos Estados Unidos, mas o Brasil é independente e continuará sendo independente, né? Bom, vamos continuar aqui. E olha, tem uma coisa curiosa aqui no New York Times hoje que eu achei, porque enquanto a matéria diz respeito o assunto do dia diz respeito ao julgamento, o New York Times está publicando hoje uma matéria sobre esse trio de mulheres aqui, que se chamam as meteoríticas, tá? São 3 pesquisadoras de meteoros que viajam pelo Brasil recuperando meteoros. Então, se você tem acesso ao New York Times, leia a reportagem, que é uma reportagem bastante curiosa, tá? Mas eu vou ler para vocês esta informação aqui, que também está na edição de hoje do Times, né? É uma informação contextual, uma informação factual, que dá conta das medidas de contenção determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e aprimoradas ao longo do último fim de semana, né? Quando ele botou gente para vigiar os muros da casa, temendo que o Bolsonaro pulasse o muro e se pirulitasse de lá para a Embaixada dos Estados Unidos, que está só a 10 minutinhos de carro lá da casa que ele ocupa lá no Jardim Botânico, em Brasília.
Então, o título da matéria é esse que vocês viram aí, com medo da fuga, Brasil aperta cerco antes do julgamento do golpe. Ex-presidente Bolsonaro, que será julgado na terça, está sendo monitorado de perto por autoridades brasileiras que temem que ele tente fugir. Aqui uma imagem da manifestação dessa meia dúzia de bolsonaristas domingo, né, que aconteceu lá em Brasília e foi parar lá em frente ao condomínio onde o Bolsonaro mora. O que diz aqui essa reportagem aqui? Eu vou ler só um trechinho para você, porque o fato é conhecido aqui do público brasileiro, né? O público americano está sendo informado agora, mas nós não. Nós já conhecemos isso aqui de cor e salteado. O jornalão diz, eu estou falando agora do New York Times, tá? Diz o seguinte: em sua decisão, o ministro Moraes afirmou que a medida visava sanar o risco de fuga por imóveis contíguos, tanto laterais quanto nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos. Monitores de tornozelo, como os de Bolsonaro, não informam os movimentos dos usuários em tempo real, uma falha que, segundo o policial, poderia dar tempo para que ele fugisse para uma casa vizinha e saísse pelos fundos do condomínio. Essa informação aqui, por exemplo, eu não sabia, tive que saber agora pelo jornalão americano, que a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro não informa a situação em tempo real, né? Agora vamos sair um pouquinho do julgamento, porque tem outras coisas acontecendo no Brasil hoje, e uma das mais importantes delas, tá bom? Equivale à troca de um ministro de Estado, tá? Veja só aqui na tela para você, tá no ICL Notícias, e a gente vai informar você porque o William Bonner, que começou junto comigo, nós começamos juntos, fomos muito amigos, ele é meu padrinho de casamento, né, lá do tempo em que nós dois éramos pobres, eu continuo pobre, ele não, mas ele está deixando o Jornal Nacional agora em novembro, tá? Depois de uma carreira longa e virtuosa, ele está longe de ser uma unanimidade no Brasil, mas ele é um personagem absolutamente importante, né? Porque não é apenas um leitor de teleprompter, ele também é o editor do Jornal Nacional, ou seja, ele define a linha editorial do Jornal Nacional, e o período em que ele esteve à frente do noticiário da Globo pautou uma diferença muito grande em relação a um passado tenebroso da Rede Globo. Não se pode desconhecer aqui que, durante essa longa trajetória dele à frente do Jornal Nacional, o William conseguiu melhorar e muito a qualidade do noticiário. E é óbvio que nós tivemos aí grandes tropeços da Globo, uma empresa que, enfim, deve a sua consolidação aos governos militares, e não faltou com apoio, inclusive, né, nas tramas que foram feitas contra a democracia que se insinuava lá no começo dos anos 90, a Globo tentou, em algumas vezes, conspirar contra a democracia. Sim, exatamente como faz Bolsonaro hoje, com o vigor do seu poder, que nunca foi pequeno. E hoje é menor do que no passado, mas ainda é muito grande, né? Eu vou lembrar aqui o escândalo Proconsult, vou lembrar aqui a manipulação do debate do Collor e do Lula na eleição de 89. Enfim, são vários e vários casos. Eu, por exemplo, me lembro do tempo em que era repórter da Globo, começando lá nos anos 80, começo dos anos 80, era proibido, por exemplo, mostrar imagem de favela na televisão. Havia uma recomendação para que isso não acontecesse. Por quê? Porque aquilo era considerado esteticamente desagradável. E havia um governo no Brasil que não gostava dessas imagens. Então a Globo simplesmente não mostrava, né? Durante muito tempo, as orientações da Globo foram draconianas. Por exemplo, havia uma fonoaudióloga na Globo, Glorinha Boitenmiller, todo mundo sabe quem é essa senhora, foi minha fonoaudióloga lá, e o que ela fazia era uma espécie de achatamento dos sotaques nacionais, sem permitir que sotaques regionais fossem inseridos no contexto da programação. Por isso, muitas vezes repórteres do Sul, aqui do Sudeste, eram mandados para praças do Nordeste, porque o sotaque nordestino não era bem-vindo na programação da Globo. Tá? E eu estou dizendo porque eu vivi isso, foi a minha geração que viveu essa história toda. Então, eu, por exemplo, fui repórter da Globo em Recife, né? O Giacomo Mancini foi repórter da Globo também no Nordeste. A Globo chegou a mandar Heraldo Pereira para Fortaleza, né? E mandou um gaúcho para Manaus, Marcos Lozecan. Então, os sotaques regionais eram proibidos. Por quê? Porque havia não vou dizer que havia uma xenofobia, mas havia, sim, um problema estrutural que, na época, não significava nada, né? E, durante esse período em que o William Bonner esteve no Jornal Nacional, muita coisa mudou para melhor. Eu preciso dizer aqui, houve tropeções, essa coisa toda, mas ele foi e será considerado, assim, um grande editor,
nos tempos que virão aí, porque todo mundo que passa por essa posição, que é quase, como eu disse, é uma posição digna do status de um ministro de Estado, né? E sobrevive e se aposenta ou vai para uma outra atividade depois de tanto tempo, acaba sendo objeto, inclusive, de estudos acadêmicos, né? Então tá aí, encerra-se assim uma era. Em novembro, o César Tralli, que também é um experimentado jornalista, assume o posto dessa cadeira e a sociedade está vigilante sobre o que vai acontecer com a Rede Globo, tá? Quer dizer, é uma empresa que está longe de ser perfeita, muito longe mesmo, comete deslizes seguidos, né? Teve uma participação terrível na construção do ambiente político, por exemplo, do Mensalão, do julgamento do Mensalão, cohonestou a roubalheira jurídica do Sérgio Moro. Até hoje ela tem insights moristas, mas muita coisa mudou nesse meio tempo. É preciso reconhecer que houve um certo aprimoramento aí, e eu digo isso com a certeza de que também falta, né, completar esse trabalho. Vamos ver se a gestão do Sérgio Tralli lá à frente dessa cadeira vai ser exitosa nesse sentido aí. Vocês sabem que uma andorinha só não faz verão, né? Que em meios de comunicação hierarquizados da imprensa corporativa, quem manda mesmo é o dono, tá? E aí o dono obriga o jornalista a pensar como ele. Uma posição como essa de editor do Jornal Nacional é uma posição estratégica. Não há nenhum jornalista, por mais forte e mais correto e mercadologicamente mais conveniente para uma emissora, se esse jornalista não for afinado com a vontade dos patrões, tá? Então a pressão tem que ser feita em cima dos patrões. Eles são tão arrogantes. E antigamente lá no Estadão havia até um provérbio, falava assim, olha, o que o Estadão não deu é porque então não aconteceu. Vai longe o tempo em que veículos de comunicação de massa monopolizavam e manipulavam a opinião pública. No entanto, eles ainda são muito fortes, né? Tem uma parcela muito importante da opinião pública que, a despeito de todo o desgaste, ainda pode, por exemplo, conformar o resultado de uma eleição. Então vamos aguardar para ver o que está acontecendo na Globo. Nós já tivemos uma prévia nos últimos dias do que está acontecendo na Globo News com a demissão da Daniela Lima, né, supostamente porque tem um perfil muito vinculado à esquerda que teria sido apontado numa pesquisa interna da Rede Globo. Uma lástima, porque é um excelente jornalista. Então, de olho na Rede Globo, tá? Essa substituição não significa uma mudança de linha editorial, significa, por exemplo, por enquanto, só uma mudança de caciques ali, né, e do rosto visível dessa que é a linha editorial desta emissora. Bom, o que mais, gente? Temos mais um monte de coisas aqui. Eu vou selecionar aqui o pouco tempo que a gente tem. Eu tenho mais um minuto aqui. Quero falar para vocês aqui, olha, que a promessa do Tarcísio de indultar o Bolsonaro, né, isso aqui é uma matéria de análise de opinião. A promessa do Tarcísio está saindo pela culatra, tá? O que nos diz aqui a Folha de São Paulo está dizendo o seguinte, olha, a defesa de Tarcísio Jair Bolsonaro, com promessa de conceder um indulto no caso de ele ser eleito presidente da República, virou uma munição para a esquerda explorar em uma eventual campanha do governo de São Paulo. Segundo parlamentares e dirigentes do PT e do PSOL, partidos que fazem oposição ao governo do Estado, a promessa do governador atenta contra a vontade popular, soa como admissão de culpa e o coloca na mira de bolsonaristas mais radicais, contrários à ideia de uma possível candidatura do ex-ministro de Bolsonaro. Portanto, é mais uma bobagem essa declaração do Tarcísio essa semana, que vai custar caro a esse governador que fica aí tentando se equilibrar na linha tênue entre uma candidatura à presidência da República e uma recandidatura ao governo do Estado de São Paulo, que, dizem os analistas políticos, é favas contadas, tá? Meu amigo Alex, tem uma boa notícia pra gente. Aparece aí para dar boa notícia, por favor. Alex, cadê você? Fugiu? Panuso, só um momento, que aqui estava um pouco... Atenção, notícia solene para você que está nos assistindo. Fala, Alex. Sim. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo. Hoje a gente entregou o Desperta com 34.546 mil aparelhos. Vamos pedir para Fernanda atualizar isso aí, porque é mais, hein? Sim. Mas nós estamos quebrando nosso recorde de audiência aqui hoje. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E o que mais que nós temos aí? E Estamos a gente está em primeiro... 4.546 aparelhos na frente da Jovem Pan, e a gente quebrou nosso recorde e uma ótima audiência para acompanhar esse julgamento que irá começar hoje, Panuso. Vamos nessa.
Beleza, gente, olha, obrigado. Eu só vou pedir para a Fernanda atualizar para a gente esse número da audiência, porque eu vou falar para você, é importante que você saiba, né? Olha, nós temos já aqui 36.531, recorde absoluto de audiência no horário. Não sei nem como é que eu te agradeço, tá? Em todo caso, vou falar aqui para outra câmera. Muito obrigado para você que está nos prestigiando com a sua audiência. Volte amanhã, porque nós vamos estar aqui com a corda toda para cobrir esse julgamento da melhor forma possível. E vai ser a melhor cobertura entre todos os veículos de comunicação de que você vai poder dispor, tá bom? Olha, um abraço, muito obrigado, até amanhã. Estamos encerrando aqui, vai começar o N1. Tá? E não perca a mensagem do marketing, que eu não tive tempo de dar, mas vai rodar agora no comercial. Tchau, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.